Então, sejam todos bem-vindos ao vídeo. Eu fiz esse vídeo aí para discutir a física do experimento da régua e papel do TikTok. Eu fiz vários pequenos vídeos com algumas explicações, então eles vão ir rodando e eventualmente eu vou fazer alguns comentários. Aproveitem. Então, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Nele, temos por objetivo discutir um pouco da física envolvida num famoso experimento aí que está rolando no TikTok. Eu recebi aí de uma aluna e ela perguntou, tá, mas por que isso acontece? Agora a gente vai tentar discutir, não vai entrar em todos os detalhes, que eu acho que tem muita física muito complexa também envolvida, mas pelo menos dá algumas noções do que está acontecendo. Então, como é que era o experimento? O pessoal tinha uma régua, botava a régua na borda de uma mesa e um objeto um pouco mais pesado, não muito, de plástico para não ter problema, e joga ele. Daí tem que acertar, acontece. Joga ele e a régua voa, cai da mesa. Depois a gente realiza o mesmo experimento e coloca um papel, uma folha de papel A4 normal, reciclado, em cima, Então eu vou tentar colocar aqui mais ou menos a mesma distância da régua na coisa. E o que acontece? Jogo de novo e o papel mal se move e a régua continua firme. E a grande pergunta e acho que o elemento surpreendente desse experimento é que, como é que uma folha de papel que é tão levezinha, com um peso tão pequeno, é capaz de impedir a régua de se mexer, de sair voando, como aconteceu no outro caso. Certo? Bom, aqui dei uma cortada aqui, seguimos com as explicações e vamos ver, primeiro, será que simplesmente o peso do papel seria suficiente para impedir o movimento e a queda da régua? Certo, e daí a gente começa, tá, mas o que está acontecendo? Por que a folha de papel é capaz de impedir o movimento da régua? E aqui na primeira pergunta poderia ser, talvez o peso da folha de papel fosse suficiente para impedir o movimento da régua. Então, o que eu vou fazer? Vou manter uma folha de papel inteira, vou amassar a folha de papel e vou colocar aqui na ponta, inclusive, da régua. E vamos ver o que acontece. Opa, errei, tem que acertar, vamos acertar direitinho. E a gente vê aí que só o peso da folha de papel não foi suficiente para impedir a régua de cair quando o objeto batia nela. Certo? Então a gente começa a entender que não é o peso simplesmente que está fazendo com que o objeto não caia, tá? E agora, então, tem um vídeo mais completo aí com a explicação. Então, vamos agora entender o que acontece no experimento. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que a régua cai eventualmente. A gente vê que, colocando a régua aqui, ela não cai. Mas se eu coloco a régua muito para fora, ela cai. Por que isso acontece? Isso tem a ver com o centro de gravidade da régua, certo? Então, a régua tem um peso que, cada ponto da régua tem um peso,
mas existe um ponto em que se eu fizer uma força, né, eu vou equilibrar o peso da régua e ela vai ficar equilibrada. Esse ponto a gente pode chamar aí de centro de gravidade, certo? Se eu colocar a régua num ponto e se eu apoiar a régua num ponto que não seja o centro de gravidade, ela vai se desequilibrar e cair. Então, para a régua ficar equilibrada em cima da mesa, é preciso que o centro de gravidade da régua esteja em cima da mesa, certo? Posso colocar mais para dentro, bem equilibrado. Mas se o centro de gravidade estiver para fora da mesa, a régua cai. Interessante, tá? Vamos imaginar uma vassoura, tá? Então, é o famoso experimento da vassoura. O centro de gravidade dela deve estar mais ou menos no meio da vassoura, talvez até um pouco mais para cima aqui, certo? E acho que vai notar que desde que o ponto de apoio esteja numa linha reta com o centro de gravidade, a vassoura vai ficar equilibrada. É bem mais difícil de equilibrar a vassoura do que a régua, mas é possível, né? Então vejam aqui, equilibrando a vassoura, certo? Enquanto eu consigo manter o centro de gravidade, ela não cai, certo? Bom, agora vamos entender o que acontece quando a gente colide o pote com a régua. Bom, então coloquei de forma que o centro de gravidade esteja em cima da mesa e vou largar o pote. À medida que o pote cai, não está interagindo com a régua. Quando o pote bate na régua, ele começa a exercer uma força sobre a régua que vai durar enquanto ele estiver em contato. Vejam, depois que o pote deixa de ter contato com a régua, a força que o pote exerce sobre a régua desaparece. Então, ela bate e isso vai fazer com que a régua gire em torno da borda da mesa, certo? Gire em torno da borda da mesa e ao mesmo tempo isso vai fazer com que a régua deslize, certo? E essa conjunção de fatores vai fazer com que eventualmente o centro de gravidade da régua não esteja mais em cima da mesa e por isso a régua cai. Como é que é? Pá. Cai. Agora, quando a gente coloca o papel em cima, as coisas se complicam um pouco, certo? Então, a régua continua tendo um centro de gravidade, mas agora tem mais uma coisa fazendo força sobre a régua, que é a folha de papel. A folha de papel tem um peso, e esse peso da folha de papel é exercido sobre a régua, tá? E ela vai, de certa forma, dificultar a régua de girar e deslizar. Importante perceber que quando eu coloco a régua, eu posso colocar boa parte da régua para fora, que mesmo assim ela não cai. Por quê? Porque o peso do papel e o torque exercido pelo papel conseguem equilibrar e permitir que mesmo que o centro de gravidade da régua esteja para fora da borda da mesa, ainda assim ela fica equilibrada. Então, ó, se eu largar isso aqui, tirar o papel, a régua cai. Mas de qualquer jeito, no experimento se coloca de forma que o centro de gravidade da régua esteja para dentro da mesa. Então, o que acontece agora?
para que a régua caia, não adianta eu puxar um pouquinho para fora o centro de gravidade. Eu preciso puxar bem mais para fora o centro de gravidade do que o pouquinho de quando era só a régua. Tá? Então esse já é um fator importante que vai ajudar a explicar por que a régua não cai, por que o papel não voa quando a gente larga o pote. Tá? Uma coisa importante é que o papel, certo? Bom, a gente está dizendo que o papel exerce força sobre a régua e a força que ele exerce é o peso dele, certo? O papel tem um peso pequeno, mas tem um peso e ele exerce esse peso. Só que como a tendência da régua, né, mais importante é girar em torno da borda da mesa, tá? O papel também está exercendo um torque sobre a régua, tá? E quanto mais longe tiver a borda do papel da régua, da borda da mesa, maior vai ser esse torque, certo? Então a gente vê que quando a gente tinha o papel amassado, tinha o papel, né? O peso que o papel amassado exerce aqui é o mesmo. O peso do papel sobre a régua é o mesmo peso que esse papel aqui aberto exerce sobre a régua. Só que, como esse papel fica mais longe da borda, ele é capaz de exercer um torque maior. Certo? E isso explica, isso é um dos fatores importantes que explicam por que quando eu largo assim, a régua não cai. E quando eu largo assim, a régua cai e o papel voa. E finalmente, tá? Vamos entender o que acontece nessa situação com um pouco mais de cuidado. Tá? Bom, temos aqui peso da régua atuando sobre a mesa, peso do papel atuando sobre a régua e indiretamente atuando sobre a régua e a mesa exercendo uma força normal para cima e tudo isso fica equilibrado. Então, cai o pote e quando o pote bate, ele passa a exercer um torque, uma força e um torque, tá? Então, o mais importante vai tentar girar. Ao tentar girar, exerce um torque. Esse torque vai depender de vários fatores, depende do peso do torque, depende da velocidade do peso do pote, depende da velocidade com que o pote vai bater na régua, depende da distância da régua até a borda da mesa, tá? E é bem complicado, tá? Como é que eu calculo essa força? A força que o pote exerce é bem complicada de se saber, tá? Não vou arriscar calcular, imaginar quanto que vale, mas ele exerce um torque. E é importante perceber que esse torque é suficiente para colocar a régua e o papel em movimento, tanto que depois a gente vai ver a filmagem em slow motion, a gente vai ver que a régua levanta e o papel também levanta. Só que esse contato ele é por um tempo curto, certo? Ele bate, faz força por um certo tempo e cai. E enquanto que o torque exercido pelo papel permanece, né? Então o papel permanece em cima
da régua, permanece exercendo torque, e além disso, no momento em que o papel entra em movimento, ele passa a sofrer a resistência do ar, que vai fazer mais um torque sobre a régua e vai acabar que, apesar desse torque inicial ter colocado a régua para girar, o torque depois exercido pelo papel vai fazer com que a régua volte à posição basicamente inicial. Até pode, geralmente vai vir um pouquinho mais para frente, mas ainda assim se mantendo em equilíbrio sobre a mesa. Espero que tenha esclarecido um pouco do fenômeno desse experimento, tá? Tem mais detalhes, né? E ele é bem complicado, mas acho que é mais ou menos isso, tá? Então, os fatores determinantes para que a régua volte à posição normal é o peso, né? Então, precisa ter um objeto aqui que tem um certo peso. A distância, né? Então, quanto mais distante eu consigo colocar o papel, maior o torque que ele vai exercer para a régua voltar ao lugar e, consequentemente, maiores as chances da régua permanecer, não cair. E a área, né? Quanto maior a área, maior é a resistência do ar que o papel sofre quando é colocado em movimento e, consequentemente, maior a tendência dele voltar ao lugar, né? E aqui a gente mostrou com várias opções, né? Várias opções de papel. Dobrei, mesma massa, né? Então todas as vezes o papel tem a mesma massa, mas se eu dobro, coloco aqui, né? Mesmo com uma área ainda bastante grande, é possível que a régua caia, né? Aqui, área grande, torque maior, né? Mas vejam, isso vai depender de muitos detalhes, tá? Então, cada jeito de fazer o experimento pode ser que permaneça no lugar, pode ser que caia, mas os fatores envolvidos são esses: peso do objeto que é colocado, área do objeto que é colocada para ter maior ou menor resistência do ar e distância do objeto que é colocado em cima até a borda da mesa para ter maior ou menor torque. Acho que é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Então, aí acho que está a explicação e vale a pena a gente dar uma olhada nos vídeos em slow motion, que dá para ver alguns detalhes a mais aí do fenômeno. Legal aí o slow motion, né? Até dá para ver piscando as luzes da geladeira. Vai largar, veja, não tem papel em cima. Vale a pena também ouvir o barulho que faz quando colide com a régua. Prestar atenção no movimento da régua em slow motion à medida que colide com o pote. Se aí primeira, né, só a régua. A gente viu até que a borda da régua chega a bater, né, na parte do lado da mesa. Tá, e isso acaba arremessando a régua para longe. E agora com o papel. Vamos ver o que acontece. Bate, levanta, mas o torque ali do papel faz com que volte à posição de equilíbrio.
Então, acho que é isso. Espero que tenha esclarecido bem as dúvidas. E qualquer coisa também estou à disposição para tentar esclarecer outros detalhes. Valeu, até o próximo vídeo.